Meu nome é Breno, sou médico veterinário, trabalho com educação ambiental desde os meus 19 anos. Estou com 30, então há 11 anos que eu trabalho com educação ambiental, né? Então, primeiro eu vou contar um pouquinho como que eu inseri nesse mundo. Bom, então sempre fui apaixonado por animais, né? Gostava muito, muito, muito e tive um entendimento cedo de que se eu tinha minhas atitudes eram educativas, ambientais, tinha consciência ambiental, era porque eu gostava de bicho. Então assim, por mais que minha mãe falava, não joga chiclete para fora da janela do carro, de verdade, não foi minha mãe que me ensinou isso. A minha mãe ter falado não me chamou tanta atenção, mas pensar no impacto que aquilo poderia gerar se algum bichinho comesse, foi o que me tocou. Tô dando um exemplo lúdico, né? Então eu queria saber como que eu poderia impactar menos na vida dos bichos. Então os animais sempre caminharam, né, comigo, né? Sempre gostei desses bichos e se eu gostava de ver uma floresta preservada, se eu gostava de ir em um lugar onde tinha bicho, né? Então também eu vindo no caminho aqui é muito interessante, né? Vindo nesse tipo de evento, porque todo mundo fez o mesmo caminho, mas como a gente fez o caminho da portaria até aqui é diferente. Teve gente que só andou e nada contemplou, só andou ali, passeou e tranquilo. Agora no mesmo caminho eu vi gente observando, olhando para cima, contemplando alguma coisa. Tinha uma trinca numa árvore, a pessoa olhando, falei, meu, que legal, né? Então cada um contempla de um jeito e a paixão pelo bicho faz a gente ter atitudes diferentes. Então, eu sempre gostei desse universo e fui chamado para dar palestra, como eu era estudante de veterinária, no primeiro ano de faculdade, num grupo de escoteiro. Depois, sobre animais peçonhentos com os bombeiros. E eu falei, eu vou fazer disso uma empresa de educação ambiental. Procurei empresas similares, na época tinha uma aqui em São Paulo, uma outra no Rio de Janeiro, e eu modelei, mas pensando na o sonho da minha vida era ter uma clínica de animais exóticos. Então pensei num nome e num logo que eu poderia posteriormente levar para a clínica. Então selva urbana, a gente está abordando os animais no meio da cidade, né? Uma clínica que não atende cachorro e gato, só animais exóticos futuramente. Então a gente pensou um pouquinho nisso. Sou mestrando pelo Instituto de Pesca da Secretaria da Agricultura e a Jéssica está comigo já há 7 anos, né, Jéssica? Vai fazer 8 anos. A Jéssica é bióloga. Vou te apresentar que você está sem microfone, tá? Jéssica é bióloga, formada pelo Unicamp. Ela trabalha na clínica. Por que tem uma bióloga na clínica? Tanto por conta da parte de educação ambiental, né? Mas também na parte de bem-estar, manejo dos animais, né? A gente faz ambientação de recintos, né? A Jéssica, eu falo que é meu amuletinho, porque de verdade é uma sinergia muito legal que a gente desenvolve aí nesses 7 anos trabalhando junto. Bom, então, educação ambiental compreende-se os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, educação ambiental é muito subjetivo, é um monte de coisa, né? A gente estava conversando antes de começar aqui, falou, era importante trazer algo de educação ambiental aqui, especificamente. Mas se a gente olhar à nossa volta, tudo é educação ambiental de certa forma. Uns fazem arte, o outro uma atividade educativa aqui da Devisa sobre zoonoses, atividade do Butantan, um relato aqui. Então tudo isso são atitudes educativas, né? Então passarinhar é uma delas, contato com oficinas de plantio é outra, e nenhuma é mais importante que a outra, todas elas se completam, né? A atividade que a gente faz, eu falo que é a cerejinha do bolo, é o que chama atenção. Que o que a gente faz? A gente promove contato entre pessoas e animais, né? Então, os meus animais, né? A gente vai até a escola, tem gente que não compactua com isso, né? Estou aberto, super aberto para discussões, mas não é só o levar o animal é o que chama atenção, é o que vai gerar empatia. Então, o fato de eu estar com uma calopsita, que seja um animal doméstico, de fauna exótica, enfim, eu vou criar empatia, aquela criança vai criar empatia por aquele bichinho e vai procurar respeitar qualquer outro similar àquele que ela vai encontrar no caminho da casa dela até a escola, onde ela mora e assim por diante, né? Então, as atividades de educação ambiental são
coisas diversas. Aqui a gente tem oficinas de plantio, a gente tem jogos didáticos, mas o que chama a atenção das crianças no primeiro momento é a atividade, o contato com esses animais, né? E tudo que a gente passa, né, essa palestra que eu vou mostrar para vocês é o que a gente aborda com crianças de várias faixas etárias. A abordagem que é diferente, eu conseguindo passar mais ou menos coisas, falando de maneira mais lúdica e assim por diante. Mas basicamente a gente vai falar de fauna, flora e sustentabilidade. A nossa atividade em escola é algo pontual, mas a gente tem escolas que a gente é fixo, que vai uma vez por semana, quinzenalmente, mas a grande maioria a gente vai em uma atividade pontual. A atividade se inicia, na verdade, antes da gente chegar. São os educadores que dão continuidade naquilo depois que a gente vai embora também. Então, aqui a gente chegou para uma atividade onde eles já estavam abordando aquilo já fazia um tempo. Então, eles pegaram papelão para ser algo de reuso, né? As folhas que tinham na própria escola que iriam ser descartadas, usaram para ambientar uma sala e já terem uma ideia aí de reaproveitamento de algo, né? Não jogar fora necessariamente e assim por diante. Também mostro alguns impactos das nossas ações. Então, falar que não pode soltar linha de pipa com cerol, beleza. Talvez algumas pessoas concordem com isso no primeiro momento, né? Não estou falando da gente, que a gente que está aqui, a gente tem uma educação um pouco diferente e uma atenção a esse assunto um pouco diferente. Mas estou falando de sociedade geral. Se eu chegar para um menino de 10 anos e falar não pode soltar linha com pipa de cerol, pô, mas por quê? Ah, porque é lei, não pode, é perigoso. Tem gente que vai absorver aquilo, mas muitos não vão absorver. Mas a partir do momento que eu consigo mostrar que aquele carcará não vai voltar para a natureza por um impacto que ele poderia ter feito, com certeza é uma mudança de comportamento, né? Então vê de novo aquilo. O que eu faço que eu impacto na vida do bicho, né? Eu produzir mais lixo, eu estou impactando de alguma forma. Eu usar um recurso que pode machucar um bicho, pode ser, né? Amanhã essa pessoa é responsável por uma rodovia, por uma concessionária, alguma coisa do tipo, vai ter um olhar mais crítico para isso, né? Então a gente fala de desmatamento. Desmatamento acontece, tem mais pessoas no mundo, precisa de mais recursos, mas que a gente faça o mínimo de estrago possível e tente compensar de alguma forma. Então, por que tem desmatamento, né? A gente fala sobre incêndio, os impactos que isso geram, né? De maneira lúdica, aqui eu estou abordando de uma maneira mais séria com vocês, mas para as crianças terem entendimento, não dá para falar desmatamento, impacto ambiental, a gente tem teatrinho, tem um monte de coisa envolvida, tá? Então, uma área aí, 10 mil campos de futebol são desmatados por dia aqui no Brasil. Os impactos dos atropelamentos, né? Então, desde a minha cidade, que foi recentemente, né, uma Irara, em outros lugares também, né? Então, atropelamentos acontecem, mas por que acontece? Como a gente reduzir? Por que é interessante respeitar a velocidade? De novo, às vezes aquele cara tem um freio moral, né? Ou então tem aquele freio, não faz isso porque dá multa. Mas talvez essa criança cresça, quando ela for dirigir, ela fala, não, eu vou andar na velocidade, porque se aparecer um bicho na frente, a chance de eu reduzir é menor. Digo a chance de porque acidente pode acontecer, independente, né? Mas enfim. Então, mostrar. Então, o bichinho que vivia na natureza, hábitos de andar por cima das árvores e acaba vindo para a cidade e acontece bastante acidente. Então, em Campinas, a gente não tem convênio com nenhum CETRAS, nenhum CRAS, né? É a minha discussão com o poder público. E eu acabo recebendo, desde 2017, alguns animais da polícia para reabilitar, né? Mas sem incentivo nenhum, nunca procurei, na verdade, também, porque o que eu quero é que o município ande sozinho. Essa que é a minha briga, eu quero que o município tenha isso. Então, a gente não leva os animais, lógico, esses animais é só para reabilitar. Os que eu trabalho numa escola são animais particulares meus, né? Mas eu mostro uma foto de um macaquinho que eu recebi que foi eletrocutado, que é coisa que acontece quase que semanalmente, tá? Infelizmente. Entender o impacto que gera o desmatamento, a expansão da cidade e assim por diante. Gambá. Quando eu pergunto, quase todo aluno já viu gambá em casa, né? Alguns não sabiam que era gambá, mas gambá é muito presente. A gente vê muito mais gambá na cidade do que na floresta em si, né? E o gambá, no primeiro momento, é um bicho estranho. É um rato gigante, asqueroso. E o meu papel como educador ambiental é
mostrar a importância do gambá e deixar o gambá num status melhor para aquela pessoa, para aquela criança que antes jogava a bola em cima do bicho, chutava ou via o pai fazer isso. Em 5 minutos eu mudo a percepção daquela pessoa sobre o gambá. Então como? Meu, gambá ele é parente do canguru. Só de você falar que ele é parente do canguru, a criança já, oh, uau, né? Ele é parente do canguru. Ele tem a bolsa, tal, né? O gambá, ele serve de comida para um monte de bicho. Ele se alimenta de um monte de bicho. Ele ajuda no controle de alguns animais que talvez não sejam tão interessantes pra gente. Putz, o gambá já mudou de status. Aquele bicho asqueroso que o moleque jogava bola, agora ele é parente do canguru, ele serve de comida para um monte de bicho, né? E ele acaba ajudando no controle de vários outros também. E, por último, na parte de aspersão de sementes, né? Uma vez que ele é onívoro, come frutas também. Então, nosso papel na escola é dar uma conscientização de um jeito lúdico, às vezes divertido, né? Mas sempre mostrando a importância de cada bicho. E o que eu falo, da formiga ao elefante, todo mundo é importante, né? Então, sem bicho não tem planta, sem passarinho não tem planta, sem planta não tem passarinho e assim por diante. Estamos todos conectados. A importância de uma árvore, ter o entendimento do que a gente perde quando a gente perde uma área florestada, né? Então todo mundo sabe de sombra, todo mundo sabe de troca gasosa, mas às vezes não pensa em ruído sonoro, né? Em índice de enchente que pode gerar por não ter tantas árvores, né? Então a gente mostra algumas coisas que muitas vezes não são tão ressaltadas. Sobre o lixo, né? Lixo reciclável, lixo orgânico, aí tem as oficinas de reciclagem, a gente faz atividades disso. E na educação ambiental é uma coisa muito interessante que enquanto a gente trabalha com algumas coisas e às vezes a gente é copiado, fica frustrado, na educação ambiental não. Quando alguém te copia, você vibra, fala, meu, que legal, né? Porque o que eu faço, eu tô ajudando isso, mas se outras pessoas replicam aquilo, que bom, se for para replicar pelo bem, que ótimo, né? Então tá todo mundo muito disponível, hoje tem vários jogos, várias didáticas, várias formas de abordagem, né? E a gente não liga de ser copiado. Bom, mas a gente fala sobre lixo orgânico, né? Mostro mais ou menos quanto que é a produção de lixo de cada pessoa. E muita gente fala, não, mas eu não produzo tudo isso de lixo. Só que aí a gente faz aquela criança pensar, será que não mesmo? Mas é aquele lixo, mas e isso, mas e aquilo? Fala, nossa, é verdade, pode ser que eu produza tudo isso mesmo, né? E o lixo, por que a gente fala e a gente tem entendimento que se eu uso algo de plástico, de vidro, tá tudo tranquilo, porque é reciclável. E a gente mostrar que não é porque é reciclável que vai ser reciclado, né? Então isso que é o impacto. Não é porque é reciclável que vai ser reciclado. Às vezes o processo custa mais caro do que a gente produzir de novo. Ou às vezes no meu bairro não tem uma coleta eficiente e tudo vai parar no lixão, né? Então não adianta a gente falar Brasil, não adianta a gente falar estado, se a gente não vê o nosso condomínio, o nosso bairro, né? Então, às vezes, vai dar um pouquinho mais de trabalho? Vai, mas se chegar numa reunião de condomínio, abordar esse assunto, o condomínio que não fazia, agora faz, um bairro que não tinha, mobiliza o poder público para agora ter uma coleta eficiente, né? Então, a gente dar um passinho a mais, que o que é reciclável é passível de ser reciclado, todo mundo sabe. Mas será que o que eu produzo na minha casa e eu jogo está indo para o lugar certo? Então, é a gente despertar a curiosidade daquela criança de ir atrás, né? E é muito legal porque isso chega na mesa do jantar e a criança educar um pai tem um impacto muito grande, né? E de novo, mostrar como as minhas atitudes impactam na vida daquele bicho. Então, se não é na consciência em si, que seja no amor, no sentimento que a gente desenvolve pelos animais. Então, um lacre de uma garrafa PET, quando esse cagador era pequeno, enroscou nele, mudou totalmente a vida desse animal. Ele cresceu de maneira inadequada e a expectativa de vida com certeza reduz, né? Tartarugas marinhas e o consumo de plástico, um albatroz, um monte de plástico, né? Então tudo isso para ter consciência, gerar consciência, né? Do lixo, a gente falou ali, mostrei para vocês que metade era lixo orgânico. E esse lixo orgânico acaba sendo comida de outros bichos que talvez não seja tão interessante para nós. De novo, todo animal é importante, da formiga ao elefante.
mas alguns animais podem gerar um impacto negativo, né? Então, e zoonoses e etc. Então, a quantidade de roedores numa casa, na cidade, não é tão bem-vindo, né? Escorpiões não são tão bem-vindos, escorpião não se alimenta de lixo, mas se alimenta de barata, que se alimenta de lixo, né? Então, ter o entendimento que não só o reciclável ou o inorgânico, que é mais prejudicial ainda, mas o orgânico também mal descartado, traz um prejuízo, né? E se todo mundo limpar a sua sujeira, se todo mundo fazer sua parte, vai ter um mundo melhor. Então, é possível reutilizar, né? Então, a gente pensar, eu preciso disso? Não, não preciso disso. Quebrou, a gente tem mania, quebrou, joga fora. Mas repensa, né? E, de verdade, é mais que educação ambiental, vai até pro lado social. Muitas vezes, num relacionamento, a gente discute, bola pra frente tem outros amigos, bola pra frente tem outros relacionamentos. Não é bem assim, a gente não tenta nem consertar, porque a gente tá numa mania de jogar fora, jogar fora, jogar fora, jogar fora, e leva isso para os outros âmbitos da vida, né? Mas, às vezes, um balde que quebrou a alça, ele pode virar um vaso, ele pode virar outra coisa, você pode tentar consertar, e se isso não der, que pelo menos descarte no lugar adequado, né? E ter o entendimento que não existe fora, que a gente fala jogar fora, mas a gente está no mesmo planeta. Ele vai estar aqui ainda, esse lixo, de alguma forma, né? Só finalizando, né, um pouquinho o que o Breno comentou sobre o lixo, a gente foca muito nos 4 R's, então repensar, reutilizar, reaproveitar e reciclar. Eu gosto muito de focar que cada ação gera uma reação, né? E a criança, mesmo pequenininha, a gente consegue reforçar isso de diversas formas. E o nosso papel ali como educador, como mediador, é realmente fazer com que a criança pense, fazer com que ela tenha aquele pensamento crítico e conscientizar e, principalmente, sensibilizar. Para mim, educação ambiental é essa palavra. É a gente conseguir sensibilizar aquelas crianças ou até mesmo o público adulto, né? Então a gente aborda aí diversos temas e o foco final é esse, é sensibilizar, tá? Então, falando um pouquinho agora sobre o tráfico de animais, essa arara que está aí na foto é uma arara de Lear. Então, é uma arara endêmica aqui do Brasil. A gente encontra ela só em uma região, lá no nordeste da Bahia. Ela come basicamente o fruto ali do licuri, né? Então, eu tento pegar esses animais que são emblemáticos, porque a criança, ela conhece lá o elefante, ela conhece a girafa, mas e a nossa fauna? Então, eu foco muito nos animais aqui do Brasil e mostro como eles são lindos e tento sensibilizar a criança, né? Mostrando, ó, o tamanho. Quando a gente mostra uma arara, isso já gera um impacto, mas quando a gente fala que ela só é encontrada ali, que ela só come uma coisa, e que a extinção dela pode vir a acontecer por conta do tráfico, isso a gente já entra em um outro caminho, né? O tráfico de animais, ele é a terceira maior atividade ilegal do mundo. Então ela perde apenas para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. Então o animal ele é retirado da natureza e ele é vendido ilegalmente. E com isso, acontece aí, durante esse processo é muito cruel, né? Então, o animal, para ele chegar até a pessoa que vai comprar, ele morre de fome, ele não consegue respirar, ele é colocado, por exemplo, nesses bagageiros. Essa daqui é uma mochila que foi encontrada em um ônibus. Então, pensa que outras mochilas caíram em cima. Então, para cada um animal vivo, outros 9 morreram. E, enfim, a gente realmente quer mostrar o quão rica é a diversidade que existe aqui no Brasil e fazer a criança entender que aquele animal ele é importante no seu habitat, né? E que a gente consegue preservar ele no seu habitat. Não deixando de lado, claro, que vai ter pessoas que vai querer ter aquele animal, né? A gente não pode fugir dessa realidade. E o nosso papel, de jeito nenhum, é incentivar a compra desses animais, mas é mostrar que tem sim uma alternativa. Então nós temos aí criatórios legalizados pelo IBAMA, onde você consegue comprar um papagaio de forma legalizada, ele vai ser transportado de forma legalizada e vem com o manual falando o que o animal precisa, o que não precisa. E, enfim,
existe essa possibilidade, né? Lembrando sempre que o nosso papel é mostrar que aquele animal devia estar na natureza e que é ali que a gente tem que preservar ele. E que para preservar ele, a gente tem que preservar o local que ele vive. Se não tiver o local que ele vive, não vai ter como ele sobreviver. Então, nas nossas atividades, nós temos atividades em escolas, em eventos, às vezes, eu vou ter um almoço de família, e aí eles acabam chamando a selva para promover uma atividade de educação ambiental. Então, nós também fazemos um trabalho voluntário em algumas escolas públicas, em APAES, em centros para crianças autistas, enfim. E, além de levar um animal, que às vezes a gente leva, a gente também tem um material didático que acaba impactando tanto quanto o animal, né? Então aqui, por exemplo, deixa eu ver se funciona. Aqui, por exemplo, é um ovo de avestruz, é um ovo gigantesco, e quando as crianças pegam aquele ovo na mão, é muito engraçado a reação delas. Porque, caraca, é de verdade, mas é de plástico. E não, é de verdade. Então, cada ave tem um tipo de ovo. Cada ave tem a pena de um jeito, a textura de um jeito. E a gente leva também os bicos. Então, esse bico serve para tal coisa. Então, a gente vai aproximando as crianças dessa diversidade gigantesca que nós temos. E é muito legal que elas ficam chocadas, impactadas e sensibilizadas. Que é isso que a gente quer, é sensibilizar e fazer com que as crianças conheçam tudo que a gente tem, né? Então, normalmente, a gente começa com uma apresentação inicial, falando um pouquinho sobre o tema, sobre o que a gente vai abordar naquela aula, e depois a gente faz com que as crianças se tornem sujeitos ativos. Então, eles não vão só escutar. A gente sempre bola, um joguinho, alguma coisa com que eles vão ter que, ou alguma dinâmica, ou a gente pega algum fragmento de mata ali perto e coloca eles como sujeitos ativos, para ver mesmo se entendeu, como solucionar um problema, porque é isso que vai fixar aquele conteúdo, né? Aqui é uma atividade em um evento, um aniversário infantil, que é um dos lugares que a gente mais acaba fazendo educação ambiental, né? Levando aí o nosso material didático. E a educação ambiental, ela pode acontecer em qualquer lugar. Na verdade, a educação ambiental é um tema transversal, né? Então, tanto é que na sala de aula, a gente não tem uma matéria de educação ambiental. Porque o governo, ele entende que a educação ambiental vai ser abordada em todas as disciplinas, o que era para acontecer. Porém, na maioria das vezes não é o que acontece, por isso que esse impacto, quando a gente fala só sobre educação ambiental, acaba sendo um pouco mais forte. E a gente pode levar a educação tanto para a sala de aula, em qualquer matéria que seja, como em uma trilha, em uma atividade do meio, que a gente fala, né? Então a gente propõe algumas atividades em alguns bosques, em algumas praças, e faz principalmente a criança aprender e gostar de observar, né? Então, observar a formiga, observar o passarinho, entender aquele passarinho, entender onde que ele monta o ninho, o que tem que ter ali, qual que é o animal que poderia comer aquele passarinho, e é observando e fazendo as perguntas que a gente vai instigando e conscientizando e sensibilizando. Então, aqui alguns dos nossos animais. Aqui algumas maritacas, como o Breno mencionou, nós temos alguns animais que acabam chegando para a selva urbana. Então, maritaca é um dos animais que a gente mais recebe. Então, ali na época de novembro a janeiro, vem muito filhote de maritaca. Então, a gente cuida até elas estarem aí num tamanho legal para a gente realizar a soltura, tá? Então, aqui uma soltura, né, em um lugar de monitoramento, onde esses animais vão conseguir se reabilitar para retornar para a natureza. E trazendo aqui um gráfico, né, abordando aí algumas espécies ameaçadas de extinção. E normalmente nas nossas atividades eu sempre tento
mostrar os animais que normalmente a gente mais encontra na nossa rotina e no nosso cotidiano, porque é isso que vai aproximar a criança da natureza. Porém, eu gosto também de focar nesses animais que são emblemáticos, né? Esses animais que só tem no Brasil e que daqui a pouco pode não ter mais. E muitas vezes por conta de ações antrópicas. Então, a gente acaba focando muito também nessas espécies que ninguém conhece, ou que conhecem muito, né, que nem a arara sujumiar. E aí a gente faz com que a criança entenda aquele animal e conheça e queira cuidar. E é isso. Finalizando aqui, a nossa missão é promover o diálogo, a sensibilização e a conscientização. Estimular o pensamento crítico diante dos desafios ambientais contemporâneos, incentivar o desenvolvimento do senso de responsabilidade individual e coletivo e integrar o meio ambiente e a sustentabilidade como temas transversais. A gente pode falar em qualquer lugar, qualquer hora, com criança, com adulto, com idoso, enfim, independente do lugar. Tá? E é isso, gente. Obrigada.